A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graças ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade de podermos estar na presença de Deus, para juntos nós buscarmos cada vez mais um pouco do conhecimento daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A Assembleia de Deus, blindados no Senhor, ela tem se preocupado muito com a estrutura espiritual dos seus membros, daqueles que fazem parte dessa família, e por isso nós estamos sempre investindo em buscar um conhecimento de formas que a nossa alma possa se alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Não existe nada melhor nesta vida do que fortalecer a nossa fé. Imagine quantas pessoas estão aflitas, desesperadas, precisando de uma palavra e as portas estão fechadas. Mas nós, da família Blindados no Senhor, nos preocupamos com isso e estamos todas as terças-feiras trazendo para você um maná do céu. Que você possa se fortalecer cada vez mais aprendendo a palavra de Deus. Amém? Seja bem-vindo. E nós vamos estar aqui hoje trazendo um tema muito importante, muito especial, que nós temos estudado no decorrer dessas terças-feiras a respeito da escatologia bíblica. Para você que não sabe, a escatologia bíblica ela é uma ciência, uma matéria teológica que estuda as coisas dos últimos fins. E é muito importante, nós já aprendemos tantas coisas maravilhosas. Na página da nossa igreja está os estudos que nós já ministramos. E hoje nós vamos estar falando algo que é muito importante e que alegra e é para alegrar o seu coração nessa noite de terça-feira. Nós vamos estar falando sobre um evento que vai acontecer depois que tudo nesta terra estiver terminado. Nós já falamos sobre isso, o arrebatamento da igreja, e agora vamos pensar e viajar no tempo de que a igreja agora ela está no reino da glória de Deus. E então vai haver ali um evento maravilhoso, que eu quero que você mergulhe comigo nessa noite para aprendermos, e nós vamos estar tudo aqui falando debaixo da autoridade da palavra de Deus, baseado nos textos sagrados que nos dão o respaldo para isso. Então você vai poder aí acompanhar o vídeo, vai poder anotar os versículos para que você possa então pesquisar aí na sua casa. Esses estudos eles vão fazer com que nós venhamos desenvolver a habilidade de estar folheando a Bíblia, de estar olhando os textos se realmente está dizendo conforme nós estamos ministrando aqui a palavra de Deus. Amém? Então olha só, nós selecionamos aqui algumas perguntas baseadas neste evento que vai acontecer. Aí você vai perguntar, que evento é esse? Esse evento nada mais é do que um julgamento. O julgamento dos crentes salvos. Olha só que maravilha. Você vai até perguntar agora, será que eu, depois de arrebatado, depois de estar no reino da glória de Deus, de ouvir o Senhor dizer para mim, vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado, eu ainda vou participar de um julgamento? Sim, todos nós vamos participar de um julgamento. Olha, eu quero estar lá nesse tribunal, eu quero estar lá para ouvir tudo aquilo que o juiz tem para falar a respeito da minha vida, a respeito da minha fé, e ali me coroar, me presentear. Amém? Então, acompanhe conosco esse estudo que é muito maravilhoso, o julgamento dos crentes. Aleluia! Olha só a pergunta de número 1, uma pergunta muito interessante. Haverá julgamento para os crentes? Faça essa pergunta para você ou para quem está aí perto de você. A resposta é sim. Haverá um julgamento para os crentes. Olha só o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10.
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só, a finalidade desse julgamento não é para fins condenatórios. Você pode dar glórias a Deus aí? Você ficou nervoso, né? Você ficou preocupado. Ai, meu pai, será que eu vou ser arrebatado? Eu vou participar do julgamento? E se eu for condenado, eu vou ser lançado lá do céu? Não. Uma vez que nós adentrarmos os portões celestiais, uma vez que nós estivermos lá no paraíso com Deus, com Abraão, com os profetas, com a igreja, com os apóstolos, nós vamos ver os irmãos, nós vamos ver os nossos parentes, nós vamos ver todos aqueles que partiram para o Senhor, Daniel Berg, Gunnar Vling, todos, nós vamos conhecer todos, nós vamos ter uma eternidade para desfrutar dessa maravilha de Deus. Então, ninguém vai ser lançado do céu. Se alguém disse isso para você, olha, deleta isso, esqueça isso, e que as pessoas falam isso para querer atormentar a sua mente, atormentar o seu coração. Então, acalme o seu coração. O importante é nós nos esforçarmos agora para nós sermos arrebatados e adentrarmos lá nos portões celestiais e estarmos na presença do Pai. Aí nós vamos estar lá, vai ser armado um grande tribunal, vai estar ali o juiz, ele não vai deixar passar nada em branco, e essa lição aqui ela é muito maravilhosa. Então haverá sim um julgamento dos crentes. Olha também, a Bíblia ensina que todos os crentes, todos os crentes salvos, tá? Todos os crentes salvos terão um dia para estar diante do tribunal de Cristo, para prestar contas de todos os atos praticados por esse corpo físico aqui, olha. Por esse corpo bonito que você tem, por esse corpo esbelto que você tem, tudo que você fez de bom ou de ruim, você vai prestar conta diante de Deus, e não tem acepção de pessoas. Não vai ter um julgamento específico para os pastores, não vai ter um julgamento específico para o líder do círculo de oração, para os obreiros, não. Todos são iguais perante a lei. Não é assim que diz a lei da terra? Então, todos são iguais perante Deus. Não vai haver acepção de pessoas. Ah, mas olha, eu sou pastor, eu preguei, eu ganhei muitas almas, eu preguei, o fogo de Deus caiu na igreja, muitos batismos com o Espírito Santo. Ei, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Porque tudo o que aconteceu na terra, da obra de Deus, é cumprimento da palavra de Deus. O que nós vamos prestar contas, nós vamos prestar conta das obras, das ações que nós fizemos por meio deste corpo aqui, ó. Deste corpo, seja bom ou seja ruim, nada vai passar em branco, nada vai passar batido, né? Assim que diz o ditado popular, nada vai passar batido diante de Deus, desse juiz maravilhoso que vai estar lá. Todo mundo, todos os crentes vão querer ser julgados por ele, porque nós vamos ver ele face a face como ele é. Então, haverá um tribunal de prestação de contas lá. Olha só, vai ter coisas que você nem sabe. As coisas mínimas, os mínimos detalhes já estão anotados, estão escritos, e nós vamos prestar contas diante de Deus. Isso é muito forte, né? Poder falar dessa maravilha de Deus. E não pense você que não vai haver nervosismo lá. Vai ter gente que vai tremer na base, tem gente que vai ficar preocupado, porque o livro vai se abrir e vai ser revelado coisas lá que você vai dizer, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha feito isso. Vai ser revelado publicamente. Olha só, vai estar lá todos os crentes arrebatados dos 4 cantos da terra, muita gente mesmo, e ali o tribunal vai ser instaurado no lugar, e o juiz vai estar sentado lá no tribunal para julgar a obra de cada um. Você se lembra quando nós estudamos a respeito do Apocalipse? Olha só o detalhe que João viu na visão dele. Disse que eu vi um trono e diante do trono estava grandes e pequenos. Olha só, se nós formos traduzir isso para a nossa atualidade, grandes e pequenos são ricos, são pobres, são pastores, são os irmãos que sentam lá no banco da igreja, que não têm um cargo. Todos vão estar diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Entrou no céu? Vai passar pelo julgamento. Olha essa segunda pergunta. Quem será
julgado. Quem é que vai ser julgado? Todos, sem exceção. Todos serão julgados. Olha só o que diz Romanos, capítulo 14 e versículo 10. Olha só Paulo escrevendo para a igreja de Roma, porque estava havendo lá um conflito de religiosidade, estava havendo um conflito lá entre um irmão e outro, entre líderes. E olha só o que ele escreveu. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ponto de interrogação. Ou tu, olha só, ele aponta para um e diz, por que tu julgas o teu irmão? Aí ele aponta para outro e diz, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha só, o versículo 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Por que nós vamos ficar perdendo tempo da nossa vida, julgando a vida dos outros, julgando a vida do irmão? Se o irmão vem para a igreja, se o irmão não vem para a igreja, se o irmão evangeliza, se o outro não evangeliza, se aquele expulsa demônios, se aquele canta, se aquele ora, se aquele prega. Por que nós vamos ficar julgando se cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus? Às vezes, um irmão está passando por um problema tão difícil na sua vida e a gente fica perturbando a vida dele, a mente dele e dando para ele uma injeção dizendo, por que você não veio para a igreja? Por que eu mandei uma mensagem e você não respondeu? Por que você não estudou a Bíblia? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você está perdendo o seu tempo e está trazendo problemas para você. Porque enquanto você está se preocupando com a vida do seu irmão, você está acumulando problemas que você vai prestar contas diante de Deus. No versículo 12, na parte B do versículo 10, ele diz, e tu, por que desprezas o teu irmão? Às vezes nós perdemos tanto tempo desprezando os irmãos, julgando ele pela aparência, julgando pelo status social, às vezes julgando pela maneira até como ele fala. A gente julga as pessoas até pela forma como eles falam. Esse irmão não sabe falar direito, esse irmão não sabe cantar, esse irmão não sabe pregar, esse irmão não sabe... Não sei por que o pastor deu oportunidade para aquele irmão não sabe... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e vamos prestar contas, cada um de nós, de todos os atos que nós praticamos por meio deste corpo. Olha só o que eu escrevi aqui, olha. Pessoas que nesta vida, por meio do seu corpo, se deram o trabalho de ficar julgando a vida do irmão por diversas razões e circunstâncias, pessoas que por meio do corpo físico, tá? Por meio do corpo físico, tiveram a oportunidade de ajudar, mas não ajudaram. Tiveram a oportunidade de incentivar os irmãos a não desistir da fé, a não murmurar nos tempos difíceis, não fizeram isso, não encorajaram, pelo contrário, acabaram desprezando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem sentido a ausência de alguns irmãos já no seu grupo do WhatsApp, já que não estamos tendo um culto presencial na igreja? Manda uma mensagem de fé para ele. Manda uma mensagem de ânimo, manda uma mensagem de coragem para ele, manda ali uma mensagem, grava um áudio, escreve alguma coisa de meu irmão, olha, nós não estamos se vendo, nós não estamos nos encontrando, mas a minha fé está contigo aí, eu quero estar junto com você, se você chorar eu choro junto, se você cair eu quero te levantar, se eu cair você me levanta, nós somos um exército, uma família, meu irmão. Quando você começar a mandar uma mensagem de encorajamento, oh meu Deus, olha, chega, eu já sinto aqui a presença de Deus, ele vai estar anotando tudo isso, vai dizer, olha meu irmão, eu vou dar uma bênção para esse irmão aí, para esse servo, porque ele está encorajando os irmãos a não desistirem da fé, a não deixarem de congregar, a não deixarem de fazer a obra. Meu irmão, você vai estar colaborando com a vida das pessoas e vai estar ajuntando tesouro no céu para você. Você pode dizer amém por isso? Olha só, nada desses comportamentos ficarão impunes diante do tribunal de Cristo. Nada, nada, nada. Tanto as coisas boas, como disse o apóstolo Paulo, como também as coisas ruins, tá? Você pode acompanhar isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15, como também em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10, e como também em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 14. Se nós tivéssemos um tempo suficiente para ficar folheando a Bíblia em todos esses versículos, você ia se alegrar comigo, porque você ia ver que realmente tudo que nós estamos falando aqui está embasado na palavra de Deus. Então, todos os atos,
todas as ações, palavras, pensamentos, olha só, coisas que você não falou, mas pensou, coisas que você não disse, mas você tinha vontade de dizer isso aí, meu irmão, não vai passar batido no tribunal de Cristo. Então, tudo será trazido ao conhecimento público. Vai estar ali uma plateia e todos vão ficar sabendo disso. Então, por isso, enquanto nós estivermos aqui nesta matéria, neste corpo físico, vamos nos esforçar para fazer o melhor, para darmos o melhor de nós para ajudar aos irmãos e para agradar a Deus. Amém? Olha a pergunta de número 3 aqui, ó. Quem será o juiz desse tribunal? Olha só, quem será? Quem é que vai estar sentado lá? Quem é que você acha que vai estar sentado lá neste trono julgando os crentes salvos? Esse juiz que vai estar lá é o próprio Senhor Jesus. Eu costumo sempre dizer nas minhas pregações que hoje nós temos um advogado, que é Cristo Senhor. Hoje ele é advogado. Mas lá naquele dia, ele vai ser o juiz. Ele vai estar julgando as obras de cada um, de tudo que foi feito aqui na terra. Então olha só, esse juiz desse julgamento será o próprio Cristo. Em João, no capítulo 5 e o versículo de número 22, ele disse assim: e também o Pai a ninguém julga. Ele está se referindo a quem? A Deus. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Se você vê lá em João, no capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, você vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, independente de quem seja, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz o versículo 17 que ele não veio para julgar e condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então olha só, o desejo de Deus é que as pessoas sejam salvas. Então o juízo não está com Deus. Hoje Deus pode julgar as nossas ações aqui na terra, mas naquele tribunal quem vai estar para julgar é o próprio Cristo, porque ele recebeu do Pai todo o juízo. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 8, o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim, olha, desde aquela época, quase 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo isso para Timóteo, dizendo, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, ele se refere agora a Jesus, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha só, tem pessoas que estão tão apegadas na sua vida, nos seus bens materiais, que elas não querem que Jesus volte. Elas não querem que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Eles querem, deixa para Jesus voltar quando eu concluir o meu projeto, o meu sonho. Eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero ver meus filhos se formando. Aí depois Jesus pode vir. Para quê então? Para que vai servir essa formatura se Jesus vem buscar a sua igreja? Então, essa coroa de justiça que vai ser colocado na cabeça dos salvos, dos crentes salvos, ela está guardada e vai ser dada a cada um segundo a sua obra e a todos os que amam a sua vinda. Amém? Então veja só como é que está se formando aí. Comece a imaginar comigo como é que está se formando esse tribunal aonde vai acontecer esse grande e belo julgamento. Amém? Olha só, a pergunta de número 4. Haverá seriedade nesse julgamento? Olha só, será que o juiz ele vai ser maleável? Será que ele vai levar em consideração a minha pessoa, o que eu fui na terra? Eu fui uma pessoa muito boa, eu fiz muitas boas obras, eu dei muitas cestas básicas, eu ajudei os orfanatos, eu ajudei os asilos, eu fiz tudo. Ele não vai ser maleável, ele vai ser justo. Ele vai julgar as obras, porque se eu fiz muitas boas obras, querendo receber aqui na terra os méritos, então eu já recebi aqui. Lá eu não vou mais receber. E você vai ver nas perguntas que vem aí à frente, a respeito dessa situação, que vai haver pessoas que vão sofrer alguns danos lá,
mas não vão perder a sua salvação. A salvação ela já está garantida. Então olha só, trata-se de algo sério, tá? E solene. Vai haver ali uma solenidade, vai haver ali músicos, vai haver ali um banquete, vai haver ali uma recepção, vai ser um julgamento. Vai haver comemorações, vai haver consolos, alguns, quem sabe, ali vai ficar decepcionado porque achava que receberia mais. Então, neste evento inclui a possibilidade de ganho ou perda. Alguns vão ganhar, outros vão perder, tá? Então, olha só, se o objetivo, se a obra de alguém se queimar e sofrer dano, tá? Diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,15, diz assim, olha, se a obra de alguém se queimar e sofrer detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, como se você pegasse umas obras que foram de madeiras e tocasse fogo, elas iam queimar e ficar apenas carvão. E não vai servir para nada. Outros, talvez, quem sabe, como palha, quando tocar fogo, sumiu. Não restou mais nada. Mas alguns serão como o ouro. Quanto mais se queima, mais brilho ele dá. Quanto mais para o fogo ele vai, mais valor ele tem. Então assim deve ser as nossas obras. Não como palha e não como madeira. Não como feno, mas como o ouro. Que cada vez que é provado, ele dá mais brilho, ele dá mais valor. Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 28. A possibilidade de vergonha diante de Deus, diante de Jesus, diante dos anjos, diante dos apóstolos, diante dos profetas, diante da igreja que vai estar lá. Então haverá possibilidade de vergonha diante dele. Diz assim, 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Em quem? Em Jesus. Para que quando ele se manifestar, olha só, quando ele se manifestar como juiz, não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Então, olha só, permanecemos nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, nós não venhamos sofrer nenhum tipo de vergonha. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 28. Os apóstolos, eles já preparavam a igreja para isso. E por que nós hoje seremos diferentes? Às vezes falamos tanto de prosperidade, portas abertas, os céus vão se abrir, Deus vai descer e o caminho vai se abrir, Deus vai mudar a página da tua história, Deus vai fazer acontecer. E esquecemos das coisas futuras que reservam para a igreja. Então, hoje, nós temos que permanecer em Jesus, independente das circunstâncias, para que quando nós estivermos diante dele, nós não sejamos envergonhados. Imagina você enfrentando lutas, adversidades, crises que muitas das vezes você pensa até em desistir. Mas quando você está firme em Jesus, aí você imagina agora diante do tribunal e Jesus dizendo para você, vai chamar você pelo seu nome e vai dizer assim, ei, eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu sei que muitas das vezes tu sentiste vontade de desistir. Eu sei que muitas das vezes tu pensaste até em voltar a praticar aquelas obras, mas tu resististe, tu fosse fiel, tu permanecestes na palavra, no louvor, na oração, tu não desistisse da caminhada. Entra para o gozo do teu Senhor, recebe essa coroa, recebe essa recompensa, recebe aqui esse galardão. Olha só. Então, por isso é importante que hoje nós estejamos firmados nele para não sofrermos nenhum tipo de vergonha. Olha só, não trata de um julgamento de salvação. Esse julgamento que vai haver lá no reino da glória de Deus não se trata de salvação, porque já estamos salvos, nós já estamos lá, as portas já se fecharam, ninguém vai ser jogado de lá para a terra, porque vai estar acontecendo aí na terra tantas coisas piores do que estão acontecendo hoje, o lago de fogo recebendo Satanás e seus anjos e todos os desviados e todas aquelas 8 classes de pessoas que Apocalipse ela discrimina lá, relacionando. A igreja vai estar agora a portas fechadas. Você se lembra quando a igreja se reunia nas sextas-feiras para o culto de oração e doutrina?
que as portas eram fechadas, só entrava os membros. Assim vai ser lá no céu, as portas vão estar fechadas, os anjos de Deus vão estar lá guardando esta porta para que nenhum intruso queira aparecer por lá, porque esse julgamento e essa festa é para mim e para você e para todos aqueles que foram salvos em Jesus, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Olha só, a quinta pergunta. O que será revelado nesse tribunal? Isso aqui eu relacionei apenas algumas coisas só com os versículos bíblicos que vão embasar essas verdades. Olha só, o que será revelado neste tribunal? Tudo, meu irmão. Tudo. Tudo que você fez, tudo que eu fiz, tudo que nós fizemos por meio deste corpo aqui. Tudo. Então, olha só. Tudo será conhecido. A palavra comparecer, que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, dizendo que cada um de nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, essa palavra comparecer no grego, ela significa tornar conhecido publicamente. Olha só, talvez podemos dizer que aqui na terra, ninguém precisa saber dos teus erros. Ninguém precisa estar julgando você pelas suas falhas, porque isso não vai ficar encoberto aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo, tudo está patente. Nós podemos enganar o pai, podemos enganar a mãe, podemos enganar o marido, a esposa, os filhos podem enganar os amigos, podemos enganar o vizinho, podemos enganar o patrão, podemos enganar o pastor da igreja, mas a Deus ninguém engana. Os olhos de Deus estão sobre todos e sobre tudo aqui na terra. Então, tudo será, olha só, preste bem atenção, tudo será examinado cautelosamente, para que não haja erro, porque no céu não vai haver erro. O céu, o julgamento no céu vai ser como a matemática exata, não, nem a mais e nem a menos. Não vai ter suborno, não vai ter extorsão, não vai ter corrupção, ninguém vai tentar fazer o juiz mudar a sua mentalidade, o seu modo de ver e julgar as coisas. Isso não vai acontecer. Nós vamos estar ali e vamos ouvir a nossa sentença, se nós vamos receber ou se nós vamos perder. Tá? Então tudo será examinado cautelosamente e será revelado abertamente na sua exata realidade. Você se lembra quando nós falamos a respeito do estado intermediário dos mortos? Que lá no Hades, no local de sofrimento, a mente, a consciência do condenado, ela está ativa. Então lá no céu também pode não estar ativa ao ponto de se lembrar das coisas que você viveu aqui na terra, tá? De se lembrar, mas você vai ser, Jesus vai trazer a memória. Ele vai trazer à sua memória tudo o que você fez de bom ou de ruim pelo seu corpo aqui na terra. Então olha só, alguns textos que dão alguma base do que será revelado lá nesse tribunal. Eu quero que você viaje junto comigo, porque eu vou falando as coisas assim, aí eu crio imagem na minha mente. E aí eu quero que você crie também, que nós vamos estar falando aqui, aí você se imagina em pé ou sentado diante de um tribunal aguardando a chamada do seu nome, aí o seu nome agora foi chamado e você está diante do juiz, né? Aí você vai estar lá. Imagine você lá com aquele semblante caído, preocupado. Ai, o que ele vai falar? O que será que ele vai revelar? Então, olha só. O que vai ser revelado abertamente na sua exata realidade? Marcos 4, 22 e Romanos 2,16. Vai ser revelado abertamente os nossos atos secretos. Imagine comigo agora. O que você já fez que ninguém sabe? O que você já fez que ninguém viu? Aí você dorme tranquilamente, você põe a sua cabeça no seu travesseiro, você fala com as pessoas naturalmente, você vai para o seu trabalho, você vai para a igreja, carrega a sua Bíblia, você canta, você toca, você pula, você sapateia, você bota a mão na cabeça das pessoas, ora, expulsa demônio, mas tem coisas que você fez, tem coisas que eu fiz que ninguém sabe. E isso vai ser revelado abertamente. Aí vai surgir aqueles que vão colocar a mão no peito e dizer: eu
não me lembro disso. Não, eu não me recordo disso. Aí eu fico imaginando aqui, olha, que possivelmente poderia se abrir uma tela na sua frente e olha lá, imagina lá, a pessoa fazendo a coisa errada secretamente ou fazendo a coisa certa secretamente, que ninguém sabe, que ninguém viu. Quantas coisas boas você já fez que não precisou buscar glória? Quantas coisas boas, quantas pessoas que você ajudou e não precisou pegar o microfone para dizer, eu ajudei fulano, se fulano tem isso foi porque eu fiz, foi porque eu ajudei, foi porque eu dei. Ninguém viu, mas lá naquele dia vai ser revelado. Vai ser revelado. E eu espero que para você que me assiste aí, seja revelado as coisas boas que você fez. Olha, coisas que você não sabe, por exemplo. Aí você vai perguntar, pastor, o que será que eu fiz que eu não me lembro ou que eu não sei? Às vezes, quem sabe, você deu uma palavra para alguém e esse alguém aceitou a Jesus que você nem sabe. Eu já vivi essa experiência. Quando eu servia no Exército Brasileiro, eu evangelizei tantas pessoas dentro do quartel e um dia, depois de 5 anos depois, apareceu um rapaz, um soldado, que na época tinha sido promovido a cabo, e depois ele voltou ao quartel. E quando eu vi, eu disse, rapaz, que maravilha te encontrar por aqui. Quando eu estendi a mão para ele, ele pegou na minha mão e disse, a paz do Senhor. Eu disse, rapaz, você aceitou a Jesus? Ele disse, claro, rapaz, de tantas palavras que nós ouvimos aqui quando tirávamos serviço, eu aceitei a Jesus e eu sou pastor numa igreja lá perto de casa. Olha só que maravilha. Coisas que você fez de bom, que você não sabe, que você ajudou pessoas que você não sabe, que você fez tantas coisas boas que você até nem se lembra, vai ser revelado abertamente. Amém? Acompanhe os textos que eu estou dizendo para você. Olha só, em Romanos 2, capítulo 2 e versículo 5 até o versículo de número 11, olha só, são textos maravilhosos que se nós tivéssemos a noite inteira, fosse uma vigília, nós iríamos ler todos esses textos, mas você pode ler aí na sua casa. Vai ser revelado também o nosso caráter. Isso aqui é forte, meu irmão. Isso aqui vai pegar muita gente aí dando uma rasteira. Muita gente aí que pensa que está firmado no seu egocentrismo. Essas pessoas aí vão desabar, as pernas vão tremer, joelho vai bater com joelho, porque vai ser revelado o caráter. Aí imagina eu sentado lá no banco e vendo o cidadão, olha só, o cidadão, não vamos citar nome de ninguém aqui para a gente não prestar conta, né, nisso daí, que Deus nos livre até do que nós vamos pensar. Mas eu vou estar lá sentado, aí o cidadão vai estar sendo julgado, aí vem aqui, ó, o caráter dele sendo revelado. Eu vou botar a mão no queixo e vou dizer, rapaz, quem te viu e quem te vê, né? Pregava muito, cantava muito, orava, fazia, acontecia. E olha o caráter revelado. Acabou a pandemia, aí caiu a máscara. Agora a gente já viu quem é a pessoa. Lá é que nós vamos saber, mas foi salvo. Ele foi salvo. Ele está lá em cima, mas o caráter dele, bom ou ruim, foi revelado, né? Então, segundo aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, o caráter vai ser revelado. Olha só, o que vai ser revelado também abertamente? As nossas palavras. Você já viu isso? As nossas palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36, versículo 37. Olha só, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe todas elas. Então nós também vai ser revelado abertamente as nossas palavras. Palavras que não deveriam ser ditas, palavras que não deveriam ter sido pronunciadas. Quantas pessoas aí estão enfrentando os tribunais porque falaram o que não deveriam falar, acusaram o que não deveria acusar e agora estão prestando contas ou até já foram sentenciadas por conta das suas palavras. No julgamento, lá no tribunal de Cristo também não vai ser diferente. Então olha só, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 8 também diz que vai ser revelado abertamente, na sua exata realidade, as nossas obras, boas ou ruins.
Obras que muitas das vezes nós fizemos sem buscar mérito algum e obras que nós fizemos querendo tudo para nós. Glórias a mim, louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, né? E aí essas pessoas vão ter as suas obras reveladas abertamente, né? Também vai ser revelado abertamente as nossas atitudes. Olha só, Mateus capítulo 5 e o versículo de número 22. As nossas atitudes comportamentais. Quantas vezes você foi para a igreja chutando cachorro na rua? Quantas vezes você foi para a igreja chutando lata, com raiva, aborrecido, porque não queria ir para a igreja, porque não queria estar lá, porque não deveria? Não, olha, o pastor me deu uma oportunidade, mas aí colocou outra pessoa no meu lugar, e se fosse eu fazia isso. Essas atitudes serão reveladas abertamente. As boas atitudes e as atitudes ruins também serão reveladas, tá? 1 Coríntios 4, 5, será revelado abertamente os nossos motivos. Você teve motivo para se aborrecer? Você teve motivo para falar aquilo que o irmão não deveria ouvir? Às vezes uma pessoa que até estendeu a mão para você, você foi lá e falou lá tudo o que você queria falar, você desabafou. Não deveria ter feito isso. Então os motivos também serão revelados. Olha, agora anota essa aí, meu irmão, e não deixa que isso venha se apagar com o tempo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, vai ser revelado abertamente a nossa falta de amor. Mas isso aqui é forte, meu irmão. Isso aqui envolve tudo. O apóstolo Paulo disse que ele poderia até dar o corpo dele para ser queimado. Se não tivesse amor, de nada valeria. Aí você pode dizer assim, pastor, eu nasci num berço evangélico. Meu pai foi pastor, minha mãe, meus irmãos. Não importa. Nada disso vai valer. Vale aqui. Porque às vezes as pessoas valorizam um pastor, um missionário, um obreiro, mas não valorizam o irmãozinho que senta lá no último banco, que fica orando pelo pregador, aí o fogo cai, o pregador tufa o peito achando que todo o mérito foi dele. Se não fosse a irmãzinha lá atrás, que eu pensava até que ela estava dormindo, orando por mim para que o Espírito de Deus me usasse. Aí quando eu chegar lá no tribunal de Cristo, eu vou pensar que eu vou receber uma maleta cheia de ouro, cheio de cristal. Aí vai dar para a irmãzinha que eu vou dizer, mas Senhor, aquela irmãzinha, ela sentava lá atrás, era a última que chegava e ficava dormindo. Ele vai dizer, enquanto você pregava, ela orava por você. Olha a minha vergonha. Olha a minha falta de amor. E aquele irmão que passa necessidade, você tem condição de ajudar e você não ajuda. Ou até quem sabe ajuda, mas depois joga no rosto dele. Olha, eu vou te dar agora, eu vou te ajudar. Não me pede mais. Melhor não tivesse feito. Melhor não tivesse dado. Essa falta de amor vai ser revelado abertamente e publicamente. Olha só, 1 Coríntios 3,13. Nosso trabalho e ministério. Olha aí, lembra que eu falei no começo? Esse julgamento será para todos, não haverá exceção. Vai ser chamado o pastor Raimundo lá, vai ser chamado todos os pastores da Blendados, vai ser chamado todos os pastores de Belém, todos os pastores do mundo inteiro, não importa se é bispo, se é apóstolo, se é missionário, se é bispa, pode ser quem for. Essas posições só valem aqui na terra, meu irmão. Lá no céu todo mundo é igual, grandes e pequenos. Então olha só, veja quanto tempo nós passamos aqui nessa pergunta de número 5. Tudo isso vai ser revelado abertamente. Vamos para a pergunta de número 6. O que o crente terá que prestar contas? Olha aí, agora já foi revelado um monte de situação, de muitas coisas a nosso respeito. E o que nós vamos prestar conta? Olha só, nós vamos prestar contas da nossa fidelidade
ou a infidelidade a Deus. Às vezes nós somos mais fiéis aos homens do que a Deus. Às vezes nós tememos mais o que os homens dizem do que a Bíblia diz. Às vezes nós obedecemos mais ao homem do que a Deus. Por quê? Porque nós achamos que o homem está nos vendo e que Deus não está nos vendo? Nós estamos enganados, meu irmão. Nós estamos perdidos nisso. Deus está vendo tudo. Às vezes nos preocupamos, olha, eu vou pecar agora, eu vou ver se o irmão da esquerda está me olhando, eu vou ver se o irmão da direita está me olhando, às vezes eu olho até para trás. Meu irmão, eu preciso olhar para cima, porque os olhos de Deus estão focados na terra para os justos, para os fiéis. Então nós vamos prestar contas da nossa fidelidade ou da nossa infidelidade a Deus. Você pode ver isso lá em Mateus, capítulo 25, versículo 21 até o versículo de número 23. E também 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 até o versículo de número 5. Então, enquanto você está aí neste corpo bonito que você tem, procure ser fiel a Deus. Procure ser obediente a Ele para que você não seja envergonhado. Amém? O que é que nós vamos prestar contas lá no tribunal? As suas práticas e as suas ações baseadas na graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Tem gente aí que não merecia nada. Tem gente aí que não tinha direito de nada e agora recebeu a graça de Deus e ainda quer abusar. Ainda quer ter o domínio sobre si, achando que tem o direito de alguma coisa. Não, ninguém tem direito aqui não. O direito que nós recebemos foi o favor imerecido de Deus. Quando nós estávamos lá no lamaçal de pecado, todo sujo, encardido, mergulhado, Ele meteu a mão dele lá, nos tirou da lama, deu um banho, purificou no seu sangue e nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, as práticas e as ações também baseadas na oportunidade, meu irmão. Olha só, nós não éramos ninguém, nós não éramos nada, nós estávamos perdidos, sentenciados à morte, distante de Deus. Mas veio a graça de Deus e nos deu a oportunidade de entrarmos pela porta e sermos salvos pelo amor de Cristo Jesus. E também o conhecimento recebido. Olha só, tudo que você sabe hoje, meu irmão, tudo que você aprendeu, essa mente brilhante que você tem aí, de pegar a Bíblia, de pegar os seus estudos seculares, de você se tornar um advogado, um médico, um psicólogo, se tornar um grande profissional na sua vida, esse conhecimento, essa inteligência que você tem aí, que você recebeu de Deus, você vai prestar conta disso. Você teve a oportunidade de ser alguém na vida e você não foi porque você não quis. Você teve a oportunidade de crescer profissionalmente, ministerialmente, e você não quis, você rejeitou, não se esforçou, você vai prestar conta disso também. Olha só, lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, lá em João capítulo 5, versículo 24 e Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, meu irmão, aproveite o que você tem nessa vida para você crescer. Vamos crescer, vamos nos fortalecer, vamos nos blindar, vamos ser cada vez melhores, para que quando nós chegarmos lá no tribunal de Cristo, Ele possa olhar o nosso currículo e dizer, olha só, esse aqui é nota 10. Eu começo a imaginar aqui que Ele vai fazer uma escala de 0 a 10. Quanto é que você acha que você vai ganhar? Quanto é que você acha que o pastor Raimundo vai ganhar? Quanto é que você acha que o bispo fulano de tal vai ganhar? Meu irmão, isso aí tudo vai ser revelado lá na hora, publicamente. Não é como você vai num banco aí você entra num guichê, aí tá só você lá, aí ninguém vê quanto você confere lá que você recebeu, ninguém vê o documento que você assina lá no tribunal de Cristo, não. Todos estão ali para ouvir e ser revelado as suas obras que foram feitas por meio
do corpo aqui na terra. Amém? Vamos para a pergunta de número 7. Como será tratado os pecados depois de crentes? Olha aí. Crente peca, pastor? Peca. Todo dia, toda hora, todo tempo, por pensamento, por palavra, por obras. Todos nós pecamos. Às vezes nós cometemos até crimes. Pastor, será? Muitas das vezes nós matamos as pessoas na palavra. Às vezes nós matamos as pessoas no pensamento, no desejo do coração. Você se lembra quando Jesus, conversando com seus discípulos, apareceram os fariseus, os escribas, os religiosos que conheciam as leis? Eles disseram muitas coisas para Jesus, pegaram uma mulher que estava em adultério, utilizaram-se da lei e disseram: Senhor, esta mulher foi pega em ato de adultério, a lei diz que ela deve morrer apedrejada. Aí Jesus disse assim: olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo que se vocês apenas olharem para uma mulher e no coração vocês a desejarem, vocês já adulteraram. Quantas vezes nós adulteramos? Quantas vezes nós cometemos assassinatos? Quantas vezes nós mentimos sem falar nada? Quantas vezes nós vamos a lugares sem estar lá? Tudo isso vai ser revelado e vai ser prestado conta no tribunal de Cristo. Então, como é que vai ser tratado esses pecados depois de crente? Olha só, no que diz respeito ao castigo eterno, tá? As más ações do crente serão perdoadas. O único pecado que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você cometeu pecado? O apóstolo João disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas das vezes, a diferença que existe entre pecar fora do corpo, no caso do corpo de Cristo, e pecar dentro do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, é que no mundo de pecado, nós pecamos por obrigação, porque nós somos escravos do pecado. Mas depois que você aceita a Jesus como Salvador e está dentro do corpo, é por isso que é importante você aceitar Jesus, descer as águas batismais, para que você possa estar inserido no corpo de Cristo, os pecados serão perdoados. Mas veja, cuidado, porque existem pecados que levarão à morte espiritual. E se você morrer fisicamente, estando morto espiritual, você não será isento do castigo eterno. Se você comete um pecado e você se arrepende de verdade e não volta a praticar o mesmo pecado intencional, e Deus utilizou-se da palavra no Antigo Testamento dizendo: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre, o que acoberta, o que esconde, o que omite, não prosperará. Então, cuidado. Então, os pecados que você cometer depois que você se tornou um crente em Jesus, eles serão perdoados, tá? Então, olha só. Porém, tá? Isso aí você vai ver lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Porém, esses pecados que nós cometemos depois de nos tornarmos um cristão, eles serão levados em conta quanto à sua recompensa. Olha só. Vamos para a nossa escala de 0 a 10. Eu estava com 8. Fiz muitas coisas boas que agradaram a Deus. Eu tinha quase que certeza que eu chegaria a 10. Mas agora os meus pecados foram revelados, né? Os mesmos que eu confessei, que eu me arrependi e que eu fui perdoado, e agora de 8 eu caí para 4. Olha só. Então serão levados em consideração lá no tribunal de Cristo esses pecados. Ele vai trazer a memória, ele não vai só julgar, ele vai trazer a memória, ele vai dizer: você
Se lembra quando você falou isso e isso, quando você fez isso e não deveria fazer, quando você foi e não era para ter ido? Então você vai prestar contas e isso vai abater na sua recompensa. Olha só, você vai acompanhar isso lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 25, como também Eclesiastes 12 e 14, 1 Coríntios 3, 15 e 2 Coríntios 5, 10. Tudo isso você vai acompanhar lá. E também as boas ações também serão lembradas e recompensadas. Olha só, não vai ser lembrado só os pecados, não. Não vai ser um tribunal onde você vai ser só julgado apontando os seus erros, não. Você vai ser julgado também pelas boas ações, pelas boas obras. Isto está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, em Efésios 6, 8. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas vem pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então vai ser lembrado as boas obras, as boas ações. Aí você estava na escala de 10, de 8 caiu para 4, aí veio as boas ações, aí agora de 4 você foi para 9. Olha só que maravilha. Então vai ser um julgamento justo, o justo juiz. Amém? Olha a pergunta de número 8. Quais os resultados específicos desse julgamento? Olha só, quais serão os resultados específicos? Pastor, por que vai ter que ter esse julgamento lá? Por que nós vamos ter que fazer isso lá? Nós vamos participar desse julgamento porque, veja bem, quais os resultados específicos? Primeiro, a obtenção ou perda de alegria. Vai ter gente que vai saltitar de alegria, porque vai estar lá recebendo a sua recompensa, o seu galardão. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Vai ter pessoas que vão ficar tristes. Vai ter pessoas que não vão ter alegria. Imagina você que você fez uma prova lá na sua escola, na sua faculdade, aí você estudou, você fez tantas coisas, aí você recebeu a sua prova, aí você esperava receber pelo menos um 9, aí você recebeu ali um 6,5. Não foi vermelho, né? Mas não foi o esperado. Assim será no tribunal de Cristo. Também haverá resultados específicos na aprovação ou reprovação divina. Mateus 25, 21. Olha, tudo isso aqui que eu fiz foi maravilhoso para o reino de Deus. Aí ele pode aprovar e pode reprovar. Ele vai dizer, mas no entanto, você fez isso aqui, mas no coração você disse que não deveria fazer. Não, eu só vou fazer isso aqui porque foi o pastor que pediu. Não, eu só vou fazer isso daqui porque foi o irmão. Não, eu só vou para a igreja porque eu tenho que falar com o irmão fulano. Aí as pessoas pensam e julgavam pela aparência, mas no tribunal de Cristo vai ser revelado o caráter, como nós já lemos nas perguntas anteriores, mas também pode ter a aprovação e a reprovação divina. Também resultados específicos vai ter como tarefas e autoridade. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14 até o versículo de número 30. Pessoas vão receber tarefas para executar lá no céu, como também autoridade. Assim como os anjos também têm autoridade, muita gente vai ter, você vai ter autoridade, você vai ter tarefas específicas lá, você vai fazer parte do coral, você vai fazer parte de tantas coisas que vai ser revelados lá, que você vai ter que fazer. Também vai ter resultados específicos nesse julgamento, a posição. Onde é que será que eu vou ficar? Será que eu vou ficar numa casa? Será que eu vou ficar na frente? Será que eu vou ficar atrás? Vai haver uma posição para você lá. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 19, como também capítulo 19, versículo 30. E também não poderíamos deixar de falar que nesse tribunal vai haver resultados específicos como recompensas, grandes recompensas. Isso aqui, meu irmão, vai alegrar, o coração vai explodir de alegria. As recompensas, está lá. 1 Coríntios 3,12, Filipenses 3,14, 2 Timóteo 4,8. E poderíamos citar também Apocalipse, dizendo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um, segundo a sua obra. Meu irmão, você já pensou chegar lá, diante do tribunal de Cristo, tudo nervoso, batendo joelho com joelho, se tremendo, não consegue nem olhar frente a frente para o juiz, e o juiz vai dizer assim, olha, isso aqui é para você. Essa recompensa, porque você foi fiel, porque você louvou de coração, você adorou com o corpo, com a alma e com o espírito, você foi fiel. No pouco, no muito te colocarei. Olha só que maravilha.
De repente você vai dizer, quando eu estava na terra, eu morei numa casa tão humilde, não tinha um salário digno, não tinha um trabalho digno, mas olha só onde Jesus me colocou aqui, ó, num palácio. Vou andar sobre as ruas de ouro e de cristal. Eu vou estar diante do rio puro da água da vida. Vou poder ver a árvore da vida, o jardim de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, o noivo, o Espírito Santo, os profetas Abraão, Isaque e Jacó. Que maravilha! As recompensas. E por último lugar, em Romanos 2:10 e 1 Pedro 1:7, você vai receber como resultado específico grandes honras. Olha só, aqui na terra as pessoas podem até não dar valor para você, mas lá você poderá receber como honra ser reconhecido como príncipe de Deus, como princesa do reino de Deus, receber honras de Deus, dele colocar você num lugar melhor, vestes brancas mais alvas do que a neve. Que maravilha! Pedras preciosas na sua coroa por tantas almas que você ganhou para Jesus. E às vezes por uma simples oração que você fez, você vai receber honras do Todo-Poderoso. Amém? Que maravilha! Olha a pergunta de número 9. Quais as perspectivas para este julgamento? Olha só, você já viu aí tantas coisas maravilhosas até agora e você vai dizer, qual a perspectiva? Meu Deus, como é que será que vai ser esse julgamento, né? Talvez quem já participou de um julgamento sabe que às vezes você vai estar lá, o advogado não chega, dá um nervosismo, aí vem lá um defensor público, aí se oferece para ajudar você, você fica nervoso, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu entro, será que eu não entro? Qual será a perspectiva desse julgamento? Olha só, temor do Senhor. Ninguém vai estar lá rindo diante do juiz. Ninguém vai estar lá dizendo, ei Senhor, sou eu, olha aí como é que é, né? Olha, eu falava disso, tem gente que prega hoje dizendo aqui, se eu tenho crédito com Deus. Crédito o quê, rapaz? Você tem crédito na loja, você tem crédito no banco, e muitas das vezes está no Serasa, está no SPC, está devendo, ficar se escondendo das pessoas. Lá diante do juiz, não. Não tem que ninguém vai ficar achando graça lá. Não tem. O negócio é sério, meu irmão. O negócio lá vai ser sério. É para ter temor de Deus mesmo. E temor não é medo, é respeito, é reverência. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro também 1,17. Pode acompanhar lá. Nesse tribunal tem que ter respeito. Vamos respeitar o juiz que está lá, porque ele vai julgar as obras que nós fizemos aqui por meio deste corpo. Lá em 1 Pedro 4, 5 e 7, também diz que a perspectiva vai ser a sobriedade, vigilância e oração. Olha só, tá? Vai ter também lá sobriedade, vigilância e oração. Tem que estar lá orando no Espírito. Aí eu vou ser julgado, eu vou ser chamado, é minha vez agora. Já chamaram o fulano, chamaram o ciclano, agora é minha vez. Tem que estar lá, respeitando o juízo e também tendo a sobriedade. 2 Pedro 3,11. Viver em santa conduta e piedade. E isso é para viver agora. Isso é para viver agora. Também deverá demonstrar misericórdia e bondade a todos. Mateus 5,7. 2 Timóteo 1,16 e 18. Então tem que ter todas essas características como perspectiva para este julgamento. E para finalizar, a pergunta de número 10. O que é que nós precisamos fazer para não sermos achados em falta? O que é que nós temos que fazer? Anote aí o que eu vou dizer para você. Viver a vida hoje como se Cristo viesse amanhã. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Viva a sua vida hoje como se Cristo viesse amanhã, meu irmão. Para que você não seja achado em falta, para que eu não seja achado em falta. Coloque os pingos aí em cima dos is. A professora Ruth Couto está acompanhando o nosso estudo e sabe muito bem do que nós estamos falando. Colocar acentuações aí nos devidos lugares, para que a gente possa receber de Deus a grande recompensa e não sermos ali achados em falta. Que não sejamos apenas moradores do céu, mas que também sejamos pessoas de honra,
que possamos ser pessoas com grandes recompensas, que possamos ser pessoas felizes, alegres eternamente. Amém? Quero que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você que nos acompanhou aí até o final desse estudo, quero que Deus abençoe a tua casa, a tua família, para que nós possamos continuar servindo a Deus enquanto nós estamos vivos, porque depois que nós morrermos, realmente nós vamos prestar contas diante de Deus. Amém? Eu quero orar por você, adorando a Deus com esse louvor, que é uma maravilha. Você pode adorar a Deus por alguns minutinhos e vamos orar juntos nessa noite. Um adorador por excelência me tornar. Adore a Deus aí, sinta a presença de Deus. Posso me cortar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Feche os teus olhos e ore comigo. Deus eterno, Deus soberano, invisível e imortal, majestoso, te adoramos, Senhor, por esse momento tão especial que nós passamos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, todas essas pessoas que nos acompanharam nesse estudo maravilhoso. Abençoa o lar, a família, entra com saúde, entra com paz, com provisão, Senhor, enchendo os celeiros e dando tudo aquilo que os Teus filhos precisam, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui na terra. E se as trombetas soarem na madrugada, Senhor, deste dia, leva-nos contigo, Senhor, porque este é o desejo do nosso coração. Hoje e sempre nós te pedimos e já te agradecemos. Diga amém, diga graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Diga amém, amém ao Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Acompanhe a página da Assembleia de Deus, Blindados no Senhor. Amém.